Olá, alunos e alunas, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula de matemática. Aqui comigo o professor Antônio Paulo, professor de matemática aqui do Centro de Mídia do Amazonas. Hoje a nossa aula de número 26, objeto de conhecimento, problemas envolvendo operações com números naturais, detalhamento, divisores. Muito bem, alunos, vamos ao início da nossa aula? Muito bem, alunos, vamos aqui dar início à nossa aula sobre divisores. Vou começar antecipando para você, né, que você já sabe um pouco sobre divisores de um número, né? Quando nós dividimos, né, fazemos a divisão de um quociente pelo divisor, quando o resto é zero, nós chamamos essa divisão de divisão exata, tudo bem? Isso quer dizer que o divisor, ele divide exatamente o dividendo sem sobrar nenhum resto, tá bom? E é nessa abordagem, nessa ideia, que nós vamos trabalhar hoje na nossa aula o conceito de divisores de um número, tá bom? Vamos ver aqui o que nos aguarda aqui na nossa primeira cartela. Os divisores de um número. Olha a situação que nós temos, é uma situação problema. Vamos começar aqui com uma situação contextualizada para que vocês possam perceber a ideia aqui de divisores de um número, tá legal? Bom, observe o seguinte, a nossa questão diz assim, ó, uma empresa empacota 8 latas por vez, em cada caixa de até 8 unidades. Vamos lá, uma empresa empacota 8 latas por vez, em caixas de até 8 unidades, garantindo que cada caixa tenha a mesma quantidade, sem sobras. Como as máquinas podem realizar essa embalagem? Bom, pessoal, para começarmos a conversa sobre essa divisão aqui, pense da seguinte maneira, tá bom? Que não pode sobrar resto, tá bom? Se não sobra resto, nós estamos começando a trabalhar a ideia aí de divisores de um número, tudo bem? Bom, então, vamos observar aqui na nossa cartela de qual maneira poderá ser feita aí essas embalagens nessas caixas. Acompanhe aqui comigo. Se temos 8 latas, deixa eu pegar aqui o marcador, vamos lá. Se temos 8 latas, e a embalagem pode colocar até 8 unidades por lata e tal, então vamos continuar a ideia que diz como as máquinas podem realizar essa embalagem. Pessoal, primeira ideia, poderia embalar, olha só, uma lata em cada caixa, tudo bem? Nesse caso teríamos aqui 8 embalagens, tá legal? Sem problema nenhum. Mas olha só, essas máquinas também poderiam ter uma outra situação de embalar aí, ó. Poderia fazer embalagens, olha, onde cada caixa tivesse 2 latas. Tudo bem? Olha, uma outra condição que também poderia fazer essas embalagens. Ó, poderíamos ter aqui, ó, 2 caixas, onde cada caixa tenha 4 latas. Beleza? E ainda teria uma outra condição. Essas máquinas poderiam fazer uma única embalagem, ó, sem problema nenhum. E nessa embalagem tivesse 8 latas. Tá legal? Percebam aí as maneiras, né, que a máquina teria para fazer essas embalagens. Tudo bem? Vamos avançar aqui um pouco, porque tem uma pergunta interessante. Olha o que a nossa aluna pergunta. Poderia ter pacotes com 3 latas? E aí? O que você acha? Poderia ter pacote com 3 latas? E aí, aluno, pense o seguinte, ó. Será que poderia? Ah, mas o enunciado dizia que tinha que ter a mesma quantidade em cada caixa, certo? E aí eu vou dizer para você que a resposta da nossa aluna é não, não poderia ter pacotes com 3 latas. Por quê? Porque se tivesse pacote com 3 latas, nós teríamos 2 pacotes, em cada pacote 3 latas, e teríamos um outro pacote com apenas 2. Tudo bem? Mas do enunciado da questão diz que a máquina ela faz as embalagens e em todas as embalagens tem a mesma quantidade, tá bom? Então, nessas condições, a resposta poderia ter pacote com 3 latas? A resposta é não, tá legal? Por quê? Porque ia falhar o princípio onde todas as caixas deveriam ter a mesma quantidade. Tudo bem até aqui? Bom, acompanhe comigo o que nos aguarda aqui na nossa cartela, vejam só.
Vocês perceberam que nós podemos formar lá embalagens com uma lata, com 2, com 4 ou com 8, certo? Em cada caixa, tudo bem? Então, o que nós temos a dizer sobre isso é que os números 1, 2, 4 e 8 são divisores naturais do número 8, tudo bem? Pois a divisão de 8 por qualquer um desses números é exata. É só a gente pensar aqui rapidinho. 8 dividido por 1 é 8, 8 dividido por 2. 8 dividido por 2 é 4, 8 dividido por 4 é 2 e 8 dividido por 8 é 8. Então, quer dizer que esses números são divisores de 8. Tudo bem? Vamos continuar ainda essa ideia porque tem mais uma coisa bem bacana que eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui. Olha só, uma outra situação. Para a realização do momento cívico, um professor da escola tem 12 alunos e precisa formar filas com o mesmo número de alunos. Vou até marcar aqui, ó. Com o mesmo número de alunos. Como ele pode formar essas filas? E aí? Como ele poderá formar as filas? Vamos verificar que o professor trouxe aqui para vocês como ele poderia formar essas filas. Acompanhe aqui, ó. A princípio, a primeira condição seria nós colocarmos um do lado do outro, como nós temos aí na imagem, e aí nós teríamos uma única fila, né, com 12 alunos. Tudo bem? Mas teria outra condição. Qual outra maneira que o professor teria ainda para organizar esses alunos? Ó, em filas, ele poderia organizar esses alunos tendo 2 alunos em cada fila. 2 alunos em cada fila. Nós estamos dividindo, perceba aí, ó, estamos dividindo os 12 alunos em filas com a mesma quantidade de alunos. Marca bem, ó. Estamos dividindo 12 alunos em filas que tenham a mesma quantidade de alunos. Bom, mas teria uma outra condição que o professor ainda teria para organizar esses alunos. Vejam só. Poderia organizar esses alunos em 3 filas, tudo bem? Assim como nós temos aqui, ó. 3 filas, uma fila, 2, 3 filas, onde cada fila tem 4 alunos, beleza? Tem outra condição de dividir esses alunos em filas? Ah, tem, ó. Poderíamos ter ainda, ó, 4 filas iguais de 3 alunos. Ó. Estamos dividindo 12 e formando grupos iguais. Perceba isso, ó. Guarda bem essa informação. E ainda teria uma outra condição, que seria dividir os alunos em 6 filas, onde cada fila nós teríamos 2 alunos. Beleza? Teria outra condição? Sim. Até poderia ter, né, uma única fila nova com 12 alunos. Tá legal? Então, pessoal, dito isto, o que eu quero que você guarde de informação nessa ideia de divisão? De divisor. Então, nós estamos dividindo números em grupos e perceba que os grupos todos têm a mesma quantidade de alunos. Tá legal? Então, acompanha só porque diz aqui, ó. Os números 1, 2, 3, 4, 6 e 12 são os divisores de 12. Tá legal? Quer dizer que se dividir 12 por 1, por 2, por 3, por 4, por 6 e por 12, você já percebeu nas imagens que essa divisão sempre vai ter a mesma quantidade de pessoas. Se dividir por 1 vai ter 12, por 2 vai ter 2 grupos de 6, por 3 tem 3 grupos de 4 e assim sucessivamente. Tá legal? Bom, mas olha só que eu vou te mostrar também aqui, ó. Tem outra ideia. O que nós fizemos aqui também, pessoal, foi, na verdade, identificar os divisores de 12. Ó. Nós identificamos os divisores de 12 através de um método prático, algo prático. Saímos dividindo, formando grupos iguais, e assim nós identificamos todos os divisores do número 12. Tá legal? Tem outras maneiras também de determinar esses divisores? Tem, tá bom? Que você vai ver mais à frente sobre essas outras maneiras de encontrá-lo, tá bom? Mas tem uma boa maneira, uma maneira intuitiva de você perceber quais são os divisores de um número de uma forma prática, forma visual, tá legal? E aí, pessoal, olha só a coisa bacana que eu vou te mostrar, ó. Tem outra maneira de nós identificarmos os divisores de um número. Olha só, é utilizando a malha quadriculada. Olha que legal. É tipo assim, ó, se nós temos 12, imagina 12 quadradinhos em uma malha quadriculada e você vai formar vários retângulos. Os retângulos que você conseguir formar, formando esse retângulo, você terá, então, as medidas dos lados. E as medidas dos lados vão ser exatamente os divisores daquele número.
Tudo bem? Olha, nós já sabemos quais são os divisores de 12. Agora eu vou te mostrar aqui, na malha quadriculada, como você também poderia identificar os divisores de 12. Olha só aqui na tela. Vejam só. Com 12 quadradinhos, em uma malha quadriculada, nós poderíamos formar um retângulo, olha só, um retângulo que tem, nas suas dimensões, nós temos aqui, ó, 1, e aqui nós temos 12, tá legal? Dito isto, nós já sabemos aqui dois divisores do número 12, ó, o número 1 e o número 12. Ó. Mas olha só, com esses 12 quadradinhos, tem outra maneira da gente organizar outro retângulo? Aí eu vou dizer para você que sim, tem outra assim, ó. Olha só outra maneira de organizar outro retângulo. Podemos organizar um outro retângulo que contém 12 quadradinhos, tá legal? Onde um lado mede 2 e o outro lado mede 6. E aí, ó, temos aqui, ó, acabamos de descobrir mais dois divisores do número 12, ó, 2 e 6. Ó. Tem outra maneira de organizar outro retângulo, de modo que utilize 12 quadradinhos, né? 12 unidades na malha quadriculada. Vejam só. Teria mais essa maneira também da gente organizar, ó. Usando 12 quadradinhos, ó. 12 quadradinhos aqui na malha quadriculada, nós poderemos ainda organizar um retângulo onde um lado mede 3 e o outro lado mede 4. Olha só, assim, ó, nós também conseguimos identificar os outros divisores de 12. Tá legal? E aí, quais são então os divisores de 12? Os divisores de 12 são 1, 2, 3, 4, 6 e o próprio 12. Vou colocar aqui um E. E o próprio 12. Perceba que deu para identificar os divisores de 12, também utilizando a malha quadriculada, tá legal? O que eu quis mostrar até aqui para você? Ó? Que tem duas maneiras da gente identificar os divisores de um número. Uma é separando aquele número em grupos iguais, eles conseguem identificar os divisores de um número. A outra é aqui, ó, representando numa malha quadriculada, utilizando a mesma quantidade, né, de 12, no nosso caso aqui 12, utilizando a mesma quantidade de quadradinho e perceber quantos retângulos nós conseguimos formar utilizando 12 unidades aí. Tá legal? Gostou até aí, ó? Bom, vou continuar, tem mais uma coisa interessante aqui para trazer para vocês. Vejam aqui, ó. Letícia e Daniel e outros colegas formam um grupo de 24 alunos. Perdão, Letícia, Daniel e outros colegas formam um grupo de 24 alunos. Para participarem de uma gincana, planejam dividir-se em grupos menores, de modo que cada grupo tenha o mesmo número de participantes. Beleza? A informação até aí? Então, olha a situação, o problema. Eles são 24 alunos, querem formar grupos menores, mas esses grupos têm que ter a mesma quantidade de alunos, tá legal? E aí, quantos grupos eles conseguem formar? Vejam só o que tem aqui ainda na cartela, acompanha só. Acompanha a conversa aqui, ó, por Letícia e Daniel. Olha o que a Letícia disse. Podemos formar 5 grupos. Daniel responde, isso não vai dar certo. Por quê? Olha o que diz o Daniel. 24, olha só aqui, ó, 24, olha a resposta, 24 dividido por 5 é 4. 4 vezes 5 é 20, o resto é 4. Olha a conversa do Daniel. Sobrou 4. O que ele diz? Ó, 24 não é divisível por 5, pois o resto é um número diferente de 0. Perceba o seguinte, ó, de acordo com a conversa aí, ó, não é possível formar 5 grupos. Quer dizer que Letícia, nesse caso aqui, Letícia não tinha razão, tá legal? Por quê? Porque 5 não é um dos divisores de 24. Tá legal? Bom, mas vamos ajudar aqui a formar esses grupos, né? Então, vamos ajudar a formar esses grupos? Primeiro, temos aqui na primeira coluna número de grupos e na segunda, estudantes por grupos. Bom, pessoal, poderia ter um grupo com 24 alunos, tá legal? Beleza? Um grupo com 24 alunos. Poderia ter 2 grupos, onde cada grupo teria 12 alunos. Nós estamos dividindo o número 24, que é a quantidade de alunos, em grupos com a mesma quantidade de alunos. Tá legal? Bom, poderia ainda, olha,
ter 3 grupos e em cada grupo ter 8 alunos. Poderemos também ter 4 grupos, onde cada grupo tem 6 alunos. Continuando, poderemos ainda ter 6 grupos e cada grupo ter 4 alunos. Poderia ter 8 grupos e cada grupo ter 3 alunos. Sem problema nenhum, perceba que a quantidade de alunos está se mantendo, certo? E não está ficando nenhum aluno de fora, tá bom? Porque os grupos têm que ter a mesma quantidade de aluno e não pode sobrar aluno. Poderia ainda ter número de grupos 12, onde cada grupo tenha 2 alunos, e por fim, poderia formar um grupo com... Poderia formar 24 grupos e nesse grupo ter apenas um aluno. Tudo bem? O que a gente fez até aqui? O que nós fizemos foi identificarmos exatamente quais são os divisores do número 24. Beleza? Vejam só então, quais são então os divisores do número 24? Vem comigo. Observe a tabela. Podemos dizer que o número 24 é divisível por 1, olha só, por 2, por 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Os divisores de 24 são exatamente, né, o número de grupos que podemos formar. Ó. Tá legal? Quantidade de pessoas, número de grupos que podemos formar. Tudo bem? Então, marca bem essa informação, porque nós temos aqui uma coisa, um dado importante. Os divisores de 24 são todos esses números que nós temos aqui. Beleza? Legal, né? Bem tranquilo aí para identificar aí os divisores de um número usando essa estratégia, representando aí em uma tabela. Então, é muito tranquilo para determinar. Bom, vamos continuar, que tem uma coisa interessante aqui, uma curiosidade. Você já observou que os remédios são preparados para serem tomados a cada 6, 8 ou 12 horas? Por que não são sugeridas doses de 5 em 5 horas, por exemplo? E aí, o que você acha? Por que você acha que toda vez que nós precisamos ir ao médico, que o médico vai lá receitar o remédio para a gente tomar, ele sempre faça com esses horários aí para ser tomado? Por que será, hein? Bom, pessoal, vem comigo aqui, ó. Bom, note o seguinte, ó, que 6, 8 e 12 são divisores de 24, certo? Então, para que os horários de tomada sejam os mesmos todos os dias, então é necessário que o médico utilize na receita essa orientação de tomar o remédio de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas ou de 12 em 12 horas. Por que ele não receita tomar de 5 em 5? Bom, porque o número 5 não é um dos divisores de 24, tá legal? E que se porventura ele receitasse, né, tomar o remédio de 5 em 5 horas, ficaria um pouco complicado para as pessoas fazerem as suas anotações, para poder tomar o remédio no outro dia, tá bom? E assim não. Se ele disser que é de 6 em 6 horas, vai dar certinho. Se você tomar 2 horas, vai dar sempre de 6 em 6 horas, vai repetir os mesmos horários, tá legal? Tipo, é de 6 em 6 horas, se você tomar 2 da manhã, você vai tomar depois às 8. Perdão, você vai tomar 6 mais 2, 8, você toma às 8 horas, tá bom? Se for de 6 em 6 horas. Mas aí, quando for no outro dia, você vai tomar de novo às 2 e depois vai tomar às 8 horas. Tá legal? Então, é por isso que isso ajuda aí na hora do paciente fazer as suas medicações, tomar suas medicações. Tá legal? Então, marca bem 6, 8 e 12, é porque 6, 8 e 12 são divisores do número 24 e não vamos colocar de 5, porque 5 não é um dos divisores de 24. Isso vai dificultar o paciente na sua organização para tomar a medicação. Tá legal? Vamos continuar. Bom, vou trazer para você agora algumas observações com relação aos divisores de um número. Tá legal? E aí, pessoal, tem uma observação que é importante. Marca bem o que o professor vai falar para você aí. Ó. Uma delas diz assim, ó, todo número natural tem o número 1 como divisor. Tá legal? Sempre, sempre, sempre o número 1 vai ser o divisor de qualquer número. Tá legal? Tem uma outra observação também aqui para você. Todo número natural diferente de zero, guarda bem a informação, diferente de zero,
tem ele mesmo como divisor. Tá legal? Só para ficar clara essa ideia, é o seguinte, imagina só o número 24. Nós temos certeza que um dos divisores do número 24 é o número 1, tá legal? Mas também nós já temos certeza que um dos outros divisores, né, será ele mesmo. Então eu tenho certeza que vai ter aqui outros divisores e lá o último, se pudermos dizer que é o último divisor será o número 24. Então todo número natural diferente de zero tem ele mesmo como divisor. Outra observação. Opa, zero não é divisor de nenhum número natural, tá legal, pessoal? Guarda bem, porque, claro, não posso dividir por zero, dá uma indeterminação. Tipo, se eu tenho o número 12 e fosse dividir por zero, como é que pronto, alguém ia receber? Não faz sentido isso. Então, em matemática, a gente diz que a divisão por zero é uma indeterminação, tá legal? Então, por esse motivo, zero não é divisor de nenhum número natural. Beleza? Outra observação. Se um número natural é divisor de outros dois números naturais, então o primeiro é divisor da soma dos outros dois. Opa, que é isso, professor? Guarda essa informação. Ó. É legal saber essas curiosidades. Ó. Se um número natural é divisor de outros dois números naturais, então o primeiro é divisor da soma dos outros dois. Vou mostrar um exemplo para você aqui, para você entender direitinho essa ideia. Vejam só. 3 é divisor de 12. Concorda comigo? 12 dividido para 3, a resposta é 4. Beleza, 12 é divisor, 3 é divisor de 12. 3 também é divisor de 27. Por quê? Porque 27 dividido por 3, a resposta é 9. Então, a gente sabe que 3 divide 12 e 3 também divide o número 27. Beleza? Aí que diz, então, 3 é divisor da soma. Olha que coisa legal. 12 mais 27 é igual a 39. E 39 é divisível por 3? Claro. 39 dividido por 3, ó. Não tem 1 aqui como resposta. 1 vezes 3 é 3. Ó. 3 menos 3, 0. Baixo 9. 9 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9. Resto 0. Então, 39 é divisível por 3. Então, está valendo o que diz o enunciado aqui, ó. Se o número natural é divisor de outros dois números naturais, então o primeiro é divisor da soma dos outros dois números. Está aqui o exemplo, a prova que isso é verdade. Beleza? Bom, pessoal, acho que até aqui você está entendendo a ideia de divisores, tá legal? Você percebeu que dividir, para identificar os divisores de números, basta formarmos grupos, né, onde tenhamos a mesma quantidade no mesmo grupo. Exemplifiquei aqui para você utilizando a ideia lá das latas, que é latas para fazer as embalagens, né, da indústria lá, que tem as 8 latas e pode montar embalagens com quantidades iguais. Mostrei também para você, né, a ideia de que você também pode representar isso numa malha quadriculada para identificar aí os divisores de um número, tá bom? Tudo bem? Bom, vamos aprofundar agora, porque tem uma questãozinha contextualizada, que nós vamos usar aí o princípio da divisibilidade dos números aí, para a gente identificar e conseguir resolver essa questão. Acompanhe aqui comigo. Olha o que diz a questão, ó. Um vendedor de ovos na feira recebeu 180 ovos da granja. Vamos começar marcando as informações importantes, né? 180 ovos. Ele precisa embalá-los, mas só tem embalagens para 8 ou uma dúzia de ovos. Lembrar que, olha só, ou uma dúzia, vamos lembrar que uma dúzia quer dizer 12, né? Vai 12. Pergunta, olha aí, qual é a embalagem mais adequada para garantir que todas fiquem completas e com a mesma quantidade de ovos? Então, pessoal, perceba o seguinte, ó, essa questão, ela quer saber se o número 8, melhor, se o número 180 é divisível por 8, ou também se o número 180 é divisível por 12. Tá legal? Uma vez que ele quer qual é a embalagem mais adequada para garantir que todas fiquem completas, quer dizer, com a mesma quantidade. Tá legal?
com a mesma quantidade de ovos. E aí, alunos, vamos fazer o cálculo, vamos responder a pergunta. Para responder a pergunta, precisamos saber se 180 é divisível por 8 ou por 12. Tudo bem? E aí, vamos nos valer da nossa primeira ideia e também da divisibilidade, né? Se dividirmos 180 por 8 e o resto for 0, então ele é divisível, tá bom? Se a divisão for exata. Se o resto não for 0, quer dizer que ele não é divisível. Tudo bem? Então, vamos fazer o cálculo. Vamos lá? 180 e vamos dividir primeiro por 8. Certo? E aí vamos fazer a divisão de 180 por 8. Perceba que pelo algoritmo da divisão, não posso pegar o 1 e dividir por 8, tá legal? Então, nós vamos pegar aqui 18 e vamos dividir por 8, que nós vamos ter aqui como quociente 2. 2 vezes 8, 16, vamos subtrair. 8 menos 6 dá 2. 1 menos 1, 0. Baixa o 0, ficamos agora com o número 20, que vai dar 2 novamente. 2 vezes 8, 16, subtraindo o resto. Temos aqui 10 menos 6 é 4, que ficou valendo de 1, né? 1 menos 1, 0. Então, nós obtemos aqui um resto 0. Tá legal? Se tem resto na divisão, quer dizer que essa divisão não é exata. Tá legal? Isso quer dizer, então, que 180 não é divisível por 8. Não é divisível por 8. Tá legal? Bom, então, essa especificação que diz de embalar em 8 unidades em cada caixa não nos atende, tá legal? Então, dito isto, pessoal, vamos continuar porque nós precisamos verificar se é divisível por 12, tá bom? Então, será que é divisível por 12? Será que dividir em caixas com uma dúzia seria uma boa opção? Vamos fazer o cálculo aqui, ó. Só vai tirar bem aqui para fazer o cálculo. Ficamos então aí, ó, com 180 e vamos dividir por 12. Se a divisão der exata, então é divisível por 12, então atende aí a situação problema, tá bom? Então, fazendo essa divisão, pessoal, vamos pegar aqui, ó, 18 dividido por 12, vamos ter 1. 1 vezes 12 é 12. Passa o traço, subtrai. 8 menos 2, 6. 1 menos 1, 0. Tá aí um 0 ainda aqui no nosso dividendo, vamos baixar ele aqui, ó. Ficamos com 60 dividido para 12. 60 dividido para 12, pessoal, nós vamos ter 5 aqui no quociente. 5 vezes 2 é 10, se fez uma assim, vamos ter aqui, então, 60. E subtraindo 60 menos 60, a resposta é 0. Perceba que 180 é divisível por 12, tá legal? Então, aqui, ó, é divisível por 12. Tudo bem? E aí, vamos então responder a nossa pergunta. Vamos lá no nosso enunciado? Qual é a embalagem mais adequada para garantir que todas fiquem completas e com a mesma quantidade de ovos? Então, até aqui, até onde o professor falou, qual é então a embalagem mais adequada? A embalagem mais adequada será a embalagem que contenha 12 ovos. Tudo bem? Por quê? Porque 180 é divisível por 12. Beleza? Vamos aqui, que temos aqui mais a nossa cartela aqui com a resolução. O professor já mostrou aqui para você passo a passo da resolução, tudo bem? E aí, temos aí, ó, o número 180, ele é divisível por 12. Por isso é a mais adequada. É a mais coerente para fazermos aí, organizar aí os ovos aí nas embalagens. Beleza, pessoal? Espero que você tenha compreendido aqui essa ideia que eu posso dizer, a ideia primitiva de divisor de um número, tá bom? E que você tenha gostado, você tenha compreendido aí. E assim eu chego aqui ao final da nossa aula e aguardarei vocês em uma próxima aula.